Shalom! Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalhas na mente, como vencermos essas batalhas na nossa mente. O texto que nós vamos estar meditando como base deste ensinamento está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Toda batalha, ela começa na nossa mente. A nossa mente, ela é um campo aonde o inimigo a todo tempo quer dominar, com os seus sofismas, com as suas fortalezas, com palavras de engano, palavras de derrota. E como nós vamos entender, quando é as trevas que está falando a nossa mente, quando é o Espírito Santo, quando são os anjos do Senhor que estão nos instruindo. A batalha na nossa mente, ela funciona da seguinte forma: quando é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco, nós sentimos aquela voz suave ministrando no nosso coração. A partir do tempo que nós começamos a ter intimidade com Deus, essa voz cada vez vai ficando mais clara para nós e nós não temos dúvida quando é o Espírito Santo que fala conosco, nos instruindo, nos direcionando, nos alertando. Os anjos do Senhor, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que estes são anjos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem irá herdar a salvação? Eu e você. Então, esses anjos trabalham em nosso favor para nos ajudar. E isso é bíblico. Nós vemos que vários relatos de anjos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Uma passagem que nós temos uma clareza de como os anjos trabalham conosco é quando Pedro, ele foi preso ali naquela prisão. E ali um anjo tirou Pedro daquela prisão, a Bíblia relata, e o acompanhou até certa parte. Quando viu que Pedro já não estava mais em perigo, o anjo então disse que Pedro poderia continuar. Quando Pedro chegou ali em uma casa, estava um grupo de pessoas orando pela vida de Pedro, porque Tiago, ele já havia sido decapitado. E eles ficaram muito preocupados disso acontecer também com Pedro. Então eles se reuniram naquela casa e ali eles começaram a orar, a interceder pela vida de Pedro. E Pedro então chega e bate na porta daquela casa. Quando Pedro bate a porta, chega ali uma menina e diz a eles assim: gente, Pedro chegou, ele já chegou, ele está aqui. E as pessoas então, elas começam a dizer: não é Pedro, deve ser o anjo de Pedro. Preste atenção, deve ser o anjo de Pedro. Por quê? Eles tinham a visão aberta e eles viam ali os anjos do Senhor que estavam com os filhos do Senhor. E geralmente o nosso anjo pessoal é um anjo bem parecido conosco, por isso eles disseram, deve ser o anjo de Pedro. E como o anjo, ele está ali justamente para quê? Para nos auxiliar no nosso destino profético. Nós já falamos que existe na eternidade livros escritos a nosso respeito, existem destinos proféticos, projetos do Senhor para as nossas vidas. E estes anjos, eles são liberados para estarem conosco aqui na terra, para nos auxiliar, para nos ajudar. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91 que os anjos do Senhor, eles seguram na nossa mão para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Então esses anjos, eles nos dão instruções. E como nós vamos saber que são os anjos do Senhor que estão nos dando instruções? A voz do anjo é a mesma voz nossa, ela é igual à nossa voz. Porém, nós entendemos que é o anjo porque ele está nos dando instruções que vão nos favorecer, que vão nos ajudar, nos auxiliar, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus. E quando nós sabemos que é a voz do inimigo, é ele que está falando na nossa mente, é uma voz também parecida conosco. Porém, eu vou dar um exemplo. Às vezes é uma pessoa que está muito passando por um momento depressivo. E ela ouve ali aquela voz dizendo assim: eu vou me matar. Sempre colocando no eu. Então é a voz do inimigo falando com você.
né? E ali é um ataque tão forte na sua mente que você acaba pensando que é você mesmo que está tendo esses pensamentos de suicídio. Aqui nós vemos que, no texto que nós acabamos de ler, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, né? Mas sim o quê? Poderosas em Deus, dizendo o quê? Que são armas espirituais que o Senhor nos entrega para destruição das fortalezas, as fortalezas que atacam aonde? Na nossa mente. Então nós vemos aqui fortaleza, nós vemos sofisma, nós vemos altivez, e tudo isso é o quê? Tudo isso são estruturas demoníacas. O que é fortaleza? A fortaleza é uma muralha que ela é colocada em volta da nossa mente e que faz a pessoa ter condutas demoníacas. Fortaleza, então, são o quê? Pensamentos consolidados que abrigam demônios. São pensamentos que atacam a nossa mente, pensamentos que abrigam demônio. Então, fortalezas do diabo são estruturas, pensamentos que você pensa que é você que está pensando. Sempre vem no eu, quando vem aquela vozinha assim, eu não sirvo para nada. Eu vou dar fim à minha vida. Eu. São os demônios atacando a sua mente com pensamentos contrários para que você possa tomar atitudes que venham impedir você de viver a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir os sonhos, os projetos que foram estabelecidos pelo Senhor na eternidade. Por isso vem dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, elas são armas espirituais, para que nós possamos vencer essas fortalezas na nossa mente. Então nós vimos que fortaleza, elas são os atos de consciência que estão sendo agregados na nossa mente. E para a fortaleza ser desfeita, é necessário mudança de comportamento. A Bíblia diz lá em Provérbios 7, se eu não me engano, 22, vem falando que assim como você pensa, assim é a sua alma. Tudo começa na nossa mente, né? As maiores descobertas, elas começaram na mente de uma pessoa. Ela começou a pensar e aquilo começou a vir para o coração e ali se tornou um grande projeto. Assim, meus queridos, é nas nossas vidas em todos os âmbitos. Tudo começa na nossa mente. E nós precisamos ter domínio da nossa mente. E como nós temos domínio da nossa mente? Enchendo a nossa mente daquilo que nos dá esperança. A palavra do Senhor nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, porque é ela que nos traz esperança. O salmista, ele entendia isso muito bem. Por isso ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista Davi, ele passava por muitos momentos de adversidades, mas a palavra do Senhor estava sempre no coração dele. E quando vinham os momentos difíceis, os momentos de adversidade, ele trazia à memória dele os feitos do Senhor. Ele trazia à memória dele as promessas que Deus tinha para a vida dele. E aquilo ia trazendo esperança para ele. E o Senhor então ia fortalecendo. Ele tirava os olhos das circunstâncias, começava a colocar os olhos na promessa. E ali então ele ia rompendo. Esse é o segredo de um rompedor. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Nós entendermos que a nossa mente, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está cheia de estratégias para nós vencermos os dias difíceis, para nós vencermos o dia mau. Mas muitas vezes nós colocamos os olhos nos problemas, colocamos os nossos olhos na dificuldade e permitimos que as trevas vai criando essa fortaleza na nossa mente. Às vezes existe aí batalhas de curto prazo e nós
né, com algumas atitudes de fé, nós vencemos essas batalhas. Existem batalhas, né, ao meio, né, assim, que não são tão longas, meio prazo, mas existe também batalhas a longo prazo. E muitas vezes essas batalhas o inimigo começa a trabalhar na sua mente, dizendo: você não vai conseguir, né? Você não adianta continuar insistindo, porque não vai dar certo. Mas nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. Uma outra forma que nós temos, né, de dominar a nossa mente é em meio às lutas, em meio às adversidades, nós estarmos também adorando ao Senhor. Em meio à adoração, as muralhas, né, vão caindo. Em meio à adoração ao único e verdadeiro Deus, as fortalezas vão se desfazendo. E nós então conseguimos vencer essas grandes batalhas na mente. Assim como você pensa, assim é a sua alma. E o que você tem pensado? Será que você tem dado lugar às vozes contrárias, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que você não vai conseguir? Ou você tem dominado a sua mente e permitido que os anjos do Senhor venham te dar instruções, permitindo que o Espírito Santo de Deus venha direcionar você nessa batalha? O maior campo de batalha é na nossa mente. Como eu já disse, tudo começa na nossa mente. Quando nós aprendemos a ter domínio da nossa mente, nós já podemos declarar que já vencemos essa batalha, porque nós já não damos ouvido às vozes do adversário. Muitas vezes o adversário usa pessoas para poder nos desestabilizar, para dizer também que não vai dar certo, para nós desistirmos. Mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero perguntar para você nesse dia: o que tem te dado esperança? Coloca a sua mente, coloca os seus pensamentos em Deus. Ele nunca falhou e jamais falhará. Coloca os seus pensamentos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que com o nosso Deus nós saltamos muralhas. Com o nosso Deus nós vencemos uma tropa. Davi entendia isso. Quando chegou aquele gigante ali que estava afrontando o povo de Israel durante 40 dias, Davi então trouxe à memória aquilo que dava a ele esperança naquele momento e encheu ele de fé. E ele disse: o Senhor já entregou na minha mão um leão, o Senhor já entregou na minha mão um urso, e o que é esse gigante? Hoje mesmo o Senhor entregará a cabeça desse circunciso na minha mão. A mente de Davi. Davi naquele momento ele não começou a pensar no tamanho do gigante, nas adversidades. O povo estava há 40 dias, um exército bem equipado de Israel, armado, com treinamento para a batalha. Davi não pensou: poxa vida, este exército está aqui durante 40 dias e não conseguiram vencer, quem sou eu? Não. Ele tirou os olhos das circunstâncias, porque ele trouxe à memória aquilo que daria a ele esperança, que o mesmo Deus que fez ele vencer o leão e o urso, também faria com que ele vencesse aquele gigante. A batalha espiritual, ela é vencida na sua mente. Começa a ter domínio na sua mente, começa a olhar para a vitória, começa a estar atento às estratégias que você tem recebido dos anjos do Senhor, as estratégias que você tem recebido do Espírito Santo de Deus, e vá para a batalha, porque sobre todas essas coisas você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Vai lá no meu canal, se inscreva, curta, para que possa chegar a outras vidas também. Que Deus te abençoe.